TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. A melhor cobertura tá aqui no Expresso da Manhã. Alô, Bruno Mazzoni, especialmente pro Felipe Tanuri, pro Antônio Alves, pra Rosa Maria de Freitas, pro Sambrazo, pro Diego Kerber também. Quem mais? Pro Christian Murtinho, pro Valença Ali, pro Alibaba 40 Bares, pro Trading for Life, pro Juliano Ramos, pro meu parceiro Bruno Calcanho. Bruno Mazzoni organiza os pontos de Indifute e Dalfute. Valiosíssimo te ouvir sempre. Num dia como o de hoje, mais ainda, porque há correções contratadas pedindo, vai, corrige. E hoje o cenário está propício para uma correção, para um dólar eventualmente para cima e uma bolsa eventualmente para baixo. Inclusive, meu parceiro, o Indifute renovou a mínima intradiária nos 108.130 pontos. Ficou a 30 pontos de perder ou de ter um rompimento, sabe-se lá seria falso, dos 108.100 pontos. Você, Brunão, bem-vindo e bom dia. Fala, Léo, muito bom dia para todos vocês, ótima quinta-feira aí no estúdio para todos, bom dia também para quem nos acompanha no YouTube e na TC Station. Vamos lá, vou começar com o índice futuro, pessoal, primeira parte do fôlego de mercado, sempre bom olhar quantitativamente falando, então o índice continua consolidado, esse aqui é um ano ainda, como o Gui fala, um ano de trader, né? Então nós estamos se aproximando aqui da parte vermelha com duas médias, mesmo que o índice futuro rompa a máxima de ontem, por exemplo, não é um bom momento para se alocar recurso. A gente está pedindo aí um respiro, talvez use hoje aí com dados não muito interessantes chineses para fazer esse respiro. Então é de se aguardar tal respiro. O que eu acho que vai acontecer? Surpresa. Não, então eu creio que o mercado vai empurrar esse mercado para cima, mesmo com China para baixo. Esse seria o meu chute, tá? Para hoje. Então difícil a gente perder com veemência essa região cinza pintadinha aqui. Agora, perdemos essa região, vocês estavam falando antes, eu só vou ter suporte no 107.480, depois somente lá no VWAP, que está na faixa ali do 106.435, 106.200, tá? Essa faixinha aí amarela aqui. Então hoje é muito importante que a gente se mantenha nessa região cinza, que ontem teve bastante dificuldade para passar. Eu acho que antes do 109.400, 109.440, 109.700 ali, eu acho que a gente ainda não despenca, não cai essa jabuticaba. Se cair, 107.480, dá 106.435 aqui pro Ibovespa. Mas é pro fluxo mesmo, quando há muito fluxo comprador, o nego não estopa, até o algoritmo ali vai estopando quem vende, não quem compra. Tá? Então tomem cuidado aí com o viés negativo de fora e o índice Ibovespa te estopando na venda, por exemplo. Já o dólar, olhando pro dólar aqui, eu tenho 4.990,5, tá? Como grande região. Essa máxima aqui atual já é uma resistência, depois 4.995, tá? Não acho que o dólar tá forte por causas domésticas, tá? Acho que o dólar hoje dá uma respiradinha simplesmente por não ter onde investir e por dados virem fracos aí de China. Continua sendo o ouro e um pouquinho de dólar ali, talvez, que se beneficie dessa narrativa na gringa hoje. Agora o Brasil, como o fluxo é comprador, como eu falei, pode surpreender, Léo, mesmo todo mundo empurrando ele para baixo, pode surpreender ali estopando os comprados, indo para o 109.400 ali, e depois aí sim deságua. Dólar para baixo, caso ele venha hoje e perca aqui o ponto importante de 4.962,5, a gente vai para 4.944,5, 4.942,5, e aí o mais forte aqui para o dia de hoje fica no 4.927,5, Léo. Boa, 9h09, Bruno Mazzoni ao vivo conosco. O Indifute melhora o quadro, agora 108.370 pontos, foi se avizinhando dos 108.100, não chegou a tocar 108.100, menos ainda romper, agora melhora o quadro, a pancada é de 0,49% de queda, 108.400 pontos. Moeda americana subindo 0,24%, R$ 4,980, e a curva de juros numa desidratação média de 2 pontos base em toda a extensão, é assim que nós estamos. Isto posto, Guilherme Cunha, máxima intradiária inclusive para o Indifute, 108.420 pontos, moeda americana R$ 4,980. Me parece, tava esperando, 10 minutinhos de negociação, me parecem 10 minutos relativamente bem comportados do mercado de futuros. Pelo menos em relação ao Indifute, até melhorou o quadro. O dólar dobrou o viés de queda, tá recuando 0,30%, ou tá avançando, 0,30%. Está nos preços, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Tá na resistência, primeira grande resistência do dólar, o 4,986, ele vai agora testar os vendidos, vamos ver se eles conseguem segurar essa barra aí desses comprados em meio a esse pré-mercado, e o índice ele foi bater lá o ponto, basicamente, né? Foi muito próximo da região de grande suporte, que o Bruno falou,
Vai cair que nem uma jaca? A gente não sabe agora, mas se romper, o vazio no gráfico, ele é aberto e pode sim ocorrer. Então, tá de lado, na verdade, esses 200, 300 pontos do índice acaba sendo uma lateralização. A grande sacada de mestre vai ser o dólar, que se segurar nesse 8,6, daqui para frente a gente pode ter mais um dia bem bonito no dólar, trazendo uma movimentação vendida. Acredito nisso? Tá difícil, porque realmente os comprados estão chegando, os vendidos tendem a não segurar a bronca aí no 86, e acima do 86, basicamente é só aquela resistência psicológica que é os R$5. Vou ficar bem tranquilo hoje, viu, Léo? Assistindo aqui essa primeira 1 hora do dia, o mercado de futuros só se realmente trazer uma evidência da consolidação do 86, caso contrário, só depois do à vista, e inclusive meu desejo é que o dólar vai mais para perto dos 5 como trader, porque daí fica mais fácil o nosso dia. Boa, garotinho, 9h11. E eu prometi, nós tínhamos várias evidências ainda para tratar, para temperar a nossa cobertura. E o Caio Melo vai trazer agora o olhar e a perspectiva de uma das vozes mais influentes do mercado financeiro. Estou me referindo ao Marcos Molica, o gestor do Opportunity Total Master. Ele falou e trouxe insights. Vamos ver o que o Gui acha. Primeira informação, você, Caio. Léo, o gestor do Opportunity Total Master, Marcos Molica, afirmou ontem em transmissão da gestora que o Banco Central deve lançar mão de cortes limitados dos juros neste ano e que a Selic deverá encerrar o ciclo de afrouxamento monetário em 2024 no intervalo entre 9% e 10%. Em linha com o assunto, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou ontem que a pasta tem contribuído para a criação de um cenário mais confortável para a política monetária, citando como exemplos a queda na taxa de juros longos e melhores projeções de resultado primário. Ele também disse que caso o Senado aprove sua indicação à diretoria de política monetária do BC, atuará como ponte na interlocução do governo central com a autarquia. 9h12. E aí, Gui, te surpreende a fala? Qual que é a tua análise a respeito dela? Vamos dividir em duas, né? Tá. Para onde vai essa taxa? Ninguém vai acertar, porque a correlação direta e reta vai ser mediante a um dado chamado IPCA, a qual, né, tendemos a arrefecer, mas a qualquer movimento do antigo teto de gasto sendo rompido, a gente sabe o que pode vir a acontecer. O viés é baixista dos juros, assim como também da inflação, mas falar em 2024 é uma loucura muito grande. Onde aquele ponto de equilíbrio, o preço justo de um DI aqui no nosso país, acaba sendo perto daquele 7, 6,5%. Então tem uma jornada aí, uma caminhada, uma pernada longa para poder chegar. Então, a todo respeito à gestora, né, e ao gestor também, a gente pode projetar, o Boletim Focus faz isso toda segunda-feira, mas acaba sendo um chutômetro. Tanto que o Boletim Focus coloca 12,5, 12,25 e tem muita gente já falando em 11,25 o final desse ano. Só acompanhando para ver. E aí, por fim, essa indicação, né, a respeito da diretoria de Galípolo me deixa a contestar o porquê chamar independente o Banco Central, inclusive, né? Então, se você começa a ter várias outras pessoas que já vão ter o viés político, e o Roberto Campos Neto trouxe ali por 70 vezes a oratória, né? Ele não é o protagonista da decisão, tem que ser unânime. Se chega alguém com um cenário mais político e não técnico, o que vai acontecer? Não vai ser unânime. E aí começa a ter algumas mudanças aí adicionais que pode ser mais produtivo no curto prazo, que é uma queda de juros mais acentuada, até mesmo por uma vontade de política, uma vontade de governo. Mas o como isso é sustentável, só a gente vivendo para ver. Então, acho que, de novo, a taxa de juros vai cair mais forte do que é esperado, mas essa movimentação do Galípolo para o mercado financeiro, né, se todo mundo começar a entender como o Guilherme Cunha estressa facilmente a curva e começa a azedar de novo todo o cenário que estávamos melhorando nos últimos meses. 9h14. Este é o Super Gui. A Petrobras reiterou em comunicado oficial o compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional. A nota foi divulgada após a coluna do jornalista Gerson Camarote, do G1, noticiar que a estatal deve reduzir o preço da gasolina em 10% e o do diesel em 4% na próxima semana, para adequar os valores à atual paridade internacional de preços. Seria uma correção baixista sustentável, certo, Gui? Você tem, pela tendência das commodities e pelo que a média do barril do petróleo Brent comunica nas últimas semanas, total espaço para fazer essa correção, que é muito bem-vinda para o governo no sentido de popularidade. É unir o útil ao agradável, pesa muito menos sobre o bolso, contamina muito menos a rede de produtos e serviços
e é possível fazer sem romper com a política de preços da Petrobras. Eu já orientei todo mundo em casa a andar na reserva. No máximo da reserva, esperando aí todas essas movimentações de correções do preço. Agora é a hora, viu, Léo? Vai chegar exatamente esse momento, essa distorção do preço, e é uma das situações necessárias para a popularidade e também a gente começar a acompanhar um pouco mais de onde será o norte da contabilidade desse preço da gasolina dentro do nosso país. Adicionalmente, qual que é o spread que vai gerar a lucratividade de Petrobras. Eu estou de olho, viu, Léo? Estou de olho muito forte, esperando para ler também o balanço de Petrobras desse primeiro trimestre. Ele vai trazer vários insights da companhia, tanto para o preço no consumidor final, como também as expectativas de dividendos e projeções futuras de lucratividade. Estamos de olho porque é um papel que vai fazer preço, sempre irá fazer no nosso Ibovespa. Mas resumindo a ópera, você acha que Petri 4 ganha uma tendência específica sob a luz dessa notícia, essa revisão baixista no preço da gasolina, ou altista? Porque ela se dá dentro da conformidade da política de preço. Dentro da conformidade de preço é uma adequação necessária que tem que ser feita. O grande X da questão não estava claro e não é claro como é que vai ser feito, né? Hoje é assim, e no próximo mês como é que vai ser feito? Então deixou Jean Paul Prats naquele discurso que foi tenebroso, né? A respeito a uma hora vai ser de um jeito, outra vai ser de outro. Nós estamos agora fazendo uma queda para adequação do preço. Agora, como é que serão feitas as próximas? Essa é a grande dúvida que gera um entrave na companhia. Mas isso não vai gerar nenhuma oscilação adicional para o papel, né? Para o ativo diretamente no curto prazo, principalmente. Bom, agora são 9h17. Eu e o Caio temos vários assuntos a tratar, outras notícias para complementar. Antes, e vamos nessa ordem então, eu trago os destaques da agenda para você se organizar nesse dia 11 de maio. Na sequência, o Caio nos leva lá para os Estados Unidos, atualiza o tempero do pré-mercado americano e dos mercados globais. E é o gancho perfeito para o Bruno Mazzoni encerrar o primeiro mergulho dele e volta no mercado à vista. Aí você está vendo, 9h30. Pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. A foto é semanal, é dado padrão das quintas, hoje não seria diferente. Tem também o índice de preços ao produtor, referente a abril, e também o balanço anual. Portanto, 9h30, segundo alguns, a roseira pode eventualmente chacoalhar. Não tem a mesma chance de chacoalho que um CPI produz, mas um PPI pode incomodar muita gente. Então, atenção, inflação ao produtor com o PPI, o índice de preço ao produtor, foto de abril e o balanço anual saindo às 9h30. Mesma faixa em que saem os pedidos de seguro-desemprego semanal. Vai ter cobertura especial em 12 minutinhos aqui do seu Expresso. 10 da manhã, expectativa é que Lula e Simone Tebet estejam juntos para a plenária estadual do PPA Participativo 2024 e 2027. A ministra do Planejamento tem falado muito que o orçamento ele é participativo, o planejamento é participativo, até para você destrinchar e canalizar de acordo com as prioridades que a classe política elencar, como vai se resolver as questões e os problemas do Brasil. 10h30, quinta-feira, Tesouro Nacional promove mais um leilão de títulos. Às 11h15, Fed Street Boys. Temos o discurso de Christopher Waller, projetado para esta faixa. Aí nós temos os destaques da tarde. 2 horas, o leilão primário de Treasuries de 30 anos. Às 15:45 da tarde, a agenda é de Fernando Haddad, reunião bilateral com Janet Yellen, secretária do Tesouro americano. Nos balanços pós-mercado, B3, CA, Caixa Econômica Federal, Cogna, CPFL Energia, Cirela, haja fôlego, hein? Energisa, Exetec, JBS, Light, Localweb, Petrobras, Porto Seguro, Sabesp, Santos Brasil, Sanepar, Wiz Corretora e Grendene são alguns dos destaques. E tem mais, é um dia absolutamente recheado. Essa me parece ser a semana mais pesada na temporada de balanços, como a gente vem repercutindo especialmente no mercado à vista. Gui, deixa eu aproveitar o gancho. Os dados mais importantes do dia ocorrem às 9h30 no caso de eventual volatilidade americana. E volatilidade de alguns desses papéis, em relação aos quais o operador pode querer se antecipar e montar uma posição. E aí eu já engatilho a segunda pergunta. Quais desses papéis podem produzir boa oportunidade a depender do resultado ou de acordo com uma projeção mais positiva de resultado na sua perspectiva, Gui? Muito obrigado, Leozinho. Às 9h30, horário de Brasília. Podemos ter alguma movimentação adicional, mas nada estratosférico, não nem classificaria esse alarde para o nosso trader. E dentro dos balanços trimestrais, na data de hoje, né, pós-balanço, tem muita coisa boa aí que a gente já estava cornetando forte.
Respira fundo aí, Guilherminho. B3SA3, o monopólio da bolsa, e é um papel aí que a gente acredita fortemente de voltar à lucratividade. Os últimos 2 trimestres apresentou bons balanços e o papel não andou. Por quê? Chegou aquela notícia de uma nova bolsa. B3SA3 também teve algumas aquisições e a gente sabe que no curto espaço de tempo isso penaliza na última linha, que é a da lucratividade e a margem. Nós temos também C&A, que já está chegando no preço. Então, a grande estimativa de C&A ter entregue consenso era bater os R$4. Se eu não me engano, ontem a máxima foi 3,80, fechou 3,70 alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com C&A. Ela tem que fazer o que ela fez no 4º trimestre, entregar um resultado estratosférico. Caso contrário, o consenso já está no preço. Tem que tomar atenção aí com C&A. Caixa Econômica Federal passa, Cogna passa, CPFL pode ser uma situação boa, Cyrela pode azedar, na verdade. Eu acho que é um alerta aí para quem está em Cyrela. Já fiz parcial em Cyrela, bateu no nosso pontinho, e Cyrela é diferente de Tenda e tudo mais, pessoal. Cyrela tem de um outro tipo de público, e a gente viu que no 4º trimestre a oratória do diretor de relações com os investidores ainda era uma dificuldade de desovar os últimos lançamentos de alto padrão. Exetec é o contrário, extremo oposto. Exetec pode ser extraordinário e gerar valor bastante para os comprados. Aí depois, pessoal, a gente tem JBS que tá polêmico, mas eu tô totalmente de fora. Petrobras, obviamente, dá para poder pegar um chutômetro aí, porque o balanço tende a vir bom e ser um dos últimos balanços, então manter essa precificação mais elevada. E Porto Seguro para dividendos é só esperar, sentar e ver o quanto que a companhia vai pagar. Para brincadeira da moçada aí, Léo, que gosta do trade, é B3 que pode trazer um cenário legal, e Exetec. B3, Exetec passam a ser 2 papéis que a gente vai monitorar com especial atenção. Fora os resultados que foram divulgados ontem, né? Irrigando o nosso mercado à vista. Já. Em 8 minutos tem a divulgação dos dados americanos, seguro-desemprego e PPI. Deixa eu passar para o Caio. Caio, vamos lá. A fotografia do overview estava sugerindo uma maior fuga do risco e uma maior busca por proteção, com o índice VIX mais estressado, o DXY mostrando a apreciação do dólar americano ante as moedas pares e os índices baixistas mundo adentro. Da porta para dentro, qual que é a atualização? O Ibovespa Futuro acaba de perder os 108.100 pontos. Foi buscar 108.045 pontos, a queda é de 0,82%. A moeda americana está avançando 0,23%, R$ 4,980. E a curva de juros está desidratando 1,5 ponto em toda a média. Vamos lá, você com a atualização e o Bruno Mazzoni na sequência. Diga lá, Caio. Vambora, Léo. Tintim por aqui. Pré-mercado americano, Dow Jones Futuro recuando 0,24%, 33.526 pontos. S&P 500 Futuro avançando 0,0103, agora muito próximo à estabilidade, 4.153 pontos. Nasdaq Futuro avançando 0,23%, 13.440 pontos. Quando a gente vai para os outros índices, Léo, DXY avançando 0,39%, 101.812 pontos. Índice VIX avançando 1,42%, 17,17 pontos. O Dow Jones, agora o Treasuries, né? Yields de 10 anos recuando nesse momento e com pedido de prêmio de 3,39%, 4 pontos base a menos por aqui. Vamos lá, Bruno Mazzoni, é você com os gráficos da vida para encerrar a primeira participação. Tempero das commodities e tempero de Wall Street como um todo. Na sequência tem cobertura especial, mercado de trabalho e inflação ao produtor nos Estados Unidos. Pois não. Vamos lá, Léo, rapidamente para vocês. Eu começo então com o DXY, pessoal. Esse é o gráfico DXY diário, né, com foco para vocês. Então a tendência de queda que vem perdendo um pouquinho de tração, tá? Então a tendência do DXY está bem comportado aqui, por isso que eu não trago muito gráfico diário, porque não tem muito o que se dizer aqui. Eu acho que o macro é muito mais interessante você olhar esse gráfico aqui, que em verde é o DXY, em azul é o ouro, é o trade do trimestre. Se você acredita que o dólar vai reverter tendência, você pode comprar dólar agora e vender ouro. Tá, eles são antagônicos aí, então tá bem aberta essa boca de jacaré, assim como esteve também em outubro, tá certo? Bem aberta a boca aqui de jacaré esteve em outubro, então é um bom momento aí para você namorar esse trade macro aí, dólar-ouro. Se você não acredita em recessão, dólar. Se você acredita em recessão, ouro. Tá? Indo para os yields americanos, esse não saem do lugar, estão laterais, estão precificando até um pouco mais de recessão do que de inflação aqui, então yields até para baixo. O S&P está igualzinho à curva de juros, então nada a se comentar, não tem nada assimétrico ali entre juros e S&P, lateral um, lateral outro.
tá? O S&P entre 4.049,25, 4.223, 4.237,75. S&P sem nenhum frisson aqui para o dia de hoje. O petróleo está com uma carinha que vai frustrar, né? Já entrega aqui uma cauda no gráfico semanal, hoje é quinta-feira, maior do que o próprio corpo. Então é muito importante que o petróleo, o pessoal fecha aqui bem azul hoje, essa semana, mas hoje nenhum grande frisson aqui, até por causa da China, nas commodities. É um dia aí de renda fixa, futebol clube, tá? E vamos ver se você trada ouro ou se você trada DXY. Não há muito ali equities para se tradar hoje. O minério de ferro despencou no overnight ali, mas está em região de suporte. Então tomem muito cuidado, pessoal. O minério de ferro pode romper rapidamente, porque a Faria Lima e o Wall Street, para mudar da narrativa de, olha, dados fracos chineses, queda no minério, para mudar para a narrativa de, dados fracos, então o governo vai lá e vai injetar grana para caramba, porque a inflação está pequeniníssima lá na China. Então essa narrativa pode mudar em um dia, em uma entrevista de alguém lá do partido chinês, tá certo? Então minério e petróleo todos para baixo, dólar dando uma animada, mas nenhum grande trade claro hoje, Léo. Perfeito, Brunão. A gente volta a conversar na faixa das 10 da manhã com a tua leitura gráfica a respeito do mercado à vista. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.